Hoje vamos tratar de um assunto de extrema importância que acontece várias vezes nas mesas sueca e que muitas vezes temos dificuldade em saber como é que vamos lidar, como é que vamos resolver este tema. No final do vídeo vai saber qual é a minha opinião sobre o assunto. Adelino Pereira para o canal Sueca para 4 Jogos, o canal da sueca. Então, como anunciado, hoje vamos ter um tema de grande importância, de grande polémica, de discussão muitas vezes à mesa da sueca, uma vez que é um assunto que não é observado na sueca online, que é o seguinte: em que momento é que é considerada renúncia, revogação ao naipe que devemos assistir? Temos uma carta para assistir naquele naipe e simplesmente jogamos outra carta. Vamos penalizar de imediato, vamos deixar ao critério dos colegas, do parceiro, o que é que vamos fazer com a situação? Em que momento é que é considerada renúncia? Este tema é suscetível de criar várias discussões, às vezes até alguns conflitos, o que normalmente e desejavelmente seriam de evitar. Por isso, vamos nos socorrer de algumas formas, alguns pensamentos, alguns raciocínios e, por que não, também tradições e, sobretudo, a lei do bom senso. Por exemplo, entre amigos, vamos usar o mesmo rigor que vamos usar numa competição de sueca, num torneio de sueca, onde há vários prémios até valiosos em disputa? Do meu ponto de vista, entre amigos, num café, num convívio, podemos ser mais maleáveis, mais flexíveis nesta consideração, nesta parte de não levar tão a sério, não marcar 4 jogos para quem comete esta infração. Vamos imaginar que estamos aqui com uma mão, temos para assistir, por exemplo, com o loop de paus, e não assistimos e vamos assistir com o loop de espadas. É da mesma cor e foi um descuido, aconteceu, não assisti, então vai ser considerado, logo que eu jogue a carta na mesa, ou é considerada renúncia quando eu jogo a carta na mesa e o meu adversário do lado direito joga a dele, segundo a situação. Só é considerada renúncia quando as 4 cartas da vaza são recolhidas, ou ainda em alguns lugares, porque é uma situação que varia de região para região, só é considerada a renúncia quando jogar as 10 vazas, quando concluir aquela mão. Já agora, o que é que lhe parece esta situação? Já passou por ela? O que é que fez? Que acordo é que fizeram? Como é que resolveram o caso de alguém não ter assistido? Agora, numa competição de sueca, num torneio de sueca, eu tenho a carta para assistir, não jogo essa carta, jogo outra. Mesmo que seja de imediato, eu mostro a carta e retiro, enganei-me, jogo esta ou tenho a assistir. Numa competição de sueca, deve ser relevado, deve ser desculpado, digamos assim? Ou, pura e simplesmente, deve ser punido à luz das regras da sueca? Quanto a mim, em primeiro lugar, o regulamento não pode ser omisso neste caso. O regulamento tem que ser explícito, de maneira a dizer claramente o que é a renúncia, em que momento é que ela deve ser considerada e em que momento é que ela deve ser reclamada para ser devidamente avaliada e considerada. Então o regulamento é uma chave mestra para
ajudar a evitar este tipo de situação, este tipo de conflito. Caso não haja um regulamento explícito ou este seja omisso, cabe aos jogadores da mesa chegarem a um acordo, a um consenso, mas em competição, em torneio, nem sempre isso é fácil. Muitas vezes é bem difícil de atingir a conclusão amigável, de chegar a um acordo e não haver mais problemas com isso. Então, na minha visão, e considerando que a sueca é um jogo de entretenimento, de diversão, mas ao mesmo tempo de competição, e que deve ser levada a cabo com uma certa seriedade, quer o jogador que não assistiu no naipe o tenha feito de forma intencional ou não, uma vez que é sempre muito subjetivo saber quando é que foi feito de propósito ou não, logo que a carta seja colocada na mesa, não deve ser retirada. Ou seja, dentro daquela máxima que carta batida não é recolhida. Então, logo que a carta seja colocada na mesa, não pode ser substituída por outra, mesmo que a pessoa diga enganei-me. Então isto vai salvaguardar e valorizar as pessoas que estão mais atentas, que organizam bem as suas mãos logo no início do jogo, que veem a quantidade de cartas que têm e que tenham cuidado quando vão jogar a sua carta, porque não têm que o fazer de uma forma imediata, de uma forma ultra rápida. Têm a carta, veem se têm a assistir ou não e depois é que vão jogar a carta. Ou seja, pode não ser de forma premeditada, mas pode haver negligência. Então essa negligência, do meu ponto de vista, também deve ser penalizada e a regra, obviamente, tem que ser igual para todos. Não é um fez e diz que foi sem querer e o outro vai fazer e os outros vão dizer que já foi de propósito. Então uma situação que deve ser bem clarificada no início, quando vão jogar a sueca. Para ajudar a justificar esta minha posição, que podem até chamar de mais rigorosa, que eu aceito naturalmente, eu fui ver o que é que outros jogos de mesa dizem a este respeito. E fui ver basicamente 3 jogos: xadrez, damas e bridge, que é outro jogo de cartas. Por exemplo, no xadrez, o que é que nos diz? A regra geral é que uma vez que um jogador tenha feito uma jogada e a tenha anunciado, a jogada é considerada final e não pode ser desfeita. No entanto, em partidas informais ou treinamentos, é possível que os jogadores permitam desfazer uma jogada, desde que ambos concordem com a reversão da jogada e não haja conflitos. Então foi como eu referi na questão da comparação num café, entre amigos, entre família, no jardim, na praia. Havendo um acordo, podemos desfazer a jogada. No entanto, em competições isso não é aceito. E nas damas? No jogo de damas, as regras sobre desfazer jogadas são geralmente semelhantes às do xadrez. Em jogos informais, os jogadores podem concordar em desfazer uma jogada se ambos estiverem de acordo. Informais. No entanto, em competições formais, em jogos de torneio, as regras são mais rigorosas e uma vez que uma jogada tenha sido feita, geralmente não pode ser desfeita. Agora, no bridge, que é um jogo de cartas. No jogo de bridge, as regras para desfazer jogadas são geralmente ainda mais rigorosas em comparação com jogos como xadrez ou damas.
Em jogos de bridge competitivos como torneios, uma vez que um jogador tenha feito uma jogada, essa jogada é considerada final e não pode ser desfeita. Então, por aqui estão a ver que eu peguei em 3 modalidades de jogos de mesa e vim dessa forma sustentar a minha posição, a minha opinião. E você, qual é a sua? O que é que lhe parece? Acha extremo rigor considerar logo renúncia se não assistir? Ou vai deixar passar e não dá a importância? Gostaria que me dissesse aqui nos comentários o que é que acha. Agora já imaginou o seguinte, vamos imaginar que um jogador comete a renúncia, não assiste no naipe, tem para assistir no naipe, e com isso tinha a intenção de mostrar-nos uma carta que, mesmo sendo mostrada a todos, ao parecer uma carta importante para ele saber, eu tenho esta carta, mas fez de uma forma discreta, aparentemente não intencional. E se esta jogada é perdoada e vem a dar uma vitória a este par que cometeu este delito? Então é outro caso para analisar dentro daquela questão se é intencional ou não. Para ajudar a crescer o canal, para dar um maior ênfase a este canal e ao jogo da sueca que tanto amamos, tanto gostamos, quem não é inscrito, faça o favor de fazer, porque este e outros temas da maior importância relativamente ao nosso jogo ainda estão para ser publicados. Fique bem, um abraço e até o próximo vídeo.